Onde ele passa, a dor não tem. Lá vem ele, o amor chegou nesse lugar. Lá vem ele, é Medrado que acabou de chegar. Cidade da luz, cidade da luz. Boa noite. Alô, alô. Amanda disse no outro dia que eu estava gostando de falar aqui, que se não tivesse eu inventava, né, o que falar, não foi? Meus amigos, ao longo desse ano, conforme eu falei, nós vamos trazendo pouco a pouco aqui muitas histórias de Medrado para justamente poder comemorar esse cinquentenário, esse jubileu de ouro do exercício mediúnico de Medrado. Medrado, você lembra que há algum tempo atrás, vocês não sabem quanto eu ouço depois. Você lembra que há um tempo atrás você me falou que estava conversando com o Frei Carlos depois de um atendimento, e aí, brincando, você disse para Frei Carlos que estava ficando velho, cheio de rugas. E aí Frei Carlos disse a você, conforme você me contou, eu anotei aqui, eu anotei na época, porque eu queria fazer um pedido. Ele disse que na verdade eram muitas faces que estavam pesando no seu rosto pelas vidas que passaram pelos seus atendimentos, de pessoas que você atendeu ao longo desses 50 anos. E aí, como nós temos um amigo lá em São Paulo, que também é esperto em inteligência artificial, mesmo que fez essa música, ele preparou uma representação do que Frei Carlos falou para você. Então, seu rosto... Imagine milhares e milhares e milhares de rostos realmente pesando sobre o seu, não é? E aproveitando que hoje é um dia de exercício mediúnico ostensivo, eu pedi a uma amiga nossa, muito amiga sua, Vera Macilac, que deve muito a você, inclusive a fundação do centro lá no Rio de Janeiro, eu pedi que ela fizesse um depoimento sobre os 50 anos. Então vamos... Você apaga aqui, Vitor, por favor? Você apaga aqui? Isso. Amigos, hoje eu não venho apenas falar de 50 anos de mediunidade. Eu venho falar de 50 anos de coragem, amor, fidelidade a Jesus. Conheci Medrado, ele tinha mais ou menos 18 anos. Era magrinho e não tinha o charme que tem hoje, mas não tinha mesmo. Quando eu cheguei a Salvador, do Rio de Janeiro, eu deparei com um jovem cuja mediunidade estava em pleno desenvolvimento. E como a gente sabe, quando a luz começa a brilhar, aparecem as sombras. Muitos ataques, invejas, julgamentos. Ele nunca revidou. Eu dizia para ele, você não vai fazer nada? Ele respondia, o bem sempre sobressai. Nunca deixou de trabalhar. E o tempo mostrou realmente que o bem sempre sobressai. Medrado era um guerreiro. Fez concursos, passou, cursou 2 faculdades, enfrentou dificuldades financeiras. E nessa época, sua mãezinha querida, Dona Romana, adoeceu. Ele dizia, Vera, eu queria dar o melhor para minha mãe. E felizmente ele conseguiu. Foi dedicado, amoroso, deu o seu tempo, fez o que seu coração pedia.
Eu dava carona a ele para o Uruguai, Centro Espírita Cavaleiros da Luz. E numa dessas idas, de repente ele disse para mim assim, tem uma entidade aqui que está dizendo que uma de suas filhas vai apresentar um problema no abdômen. Gente, levei um susto, mas confiava plenamente, corri ao médico. Ela foi operada, tinha 15 anos, um tumor de 850 gramas mais ou menos, que felizmente tudo deu certo, hoje ela tem 2 filhinhas. Mais tarde, numa cidade no interior de Salvador, ele docentou um condenado através de uma psicografia. Depois, o doutor Ambrósio Parré convidou para fazer cirurgia de catarata. Eu assisti algumas. Gente, fantástico. Aprendi demais. Recebia vários espíritos. Doutor Bezerra de Menezes, Sheila, recebia Irmão Sol, recebia Frei Carlos Murion, Pablo, Pai João e tantos. E nossa querida e doce irmã Maria Angélica, nossa mentora no Rio de Janeiro, no SEMA, Centro Espírita Maria Angélica. Quando a gente pensava que já estava tudo assim em termos de mediunidade, ele que nunca desenhou, não sabia nada de desenho, começa a pinturas mediúnicas. Mais tarde, vem as esculturas e vários tipos de mediunidade. Dirigiu um orfanato acolhendo pequeninos de Jesus. Hoje, ele dirige a Cidade da Luz, que consola, orienta, esclarece tantos corações. 50 anos não são apenas tempo, são renúncias, noites silenciosas, lágrimas que ninguém viu. São escolhas repetidas todos os dias de permanecer fiel ao Cristo. Nossa gratidão profunda a esse trabalhador incansável, aos companheiros da Cidade da Luz. Que Jesus continue sendo sua força, guia e recompensa, porque quem serve com amor já vive na luz. Nosso abraço carinhoso, Vera. Naturalmente que vocês perceberam um erro, né? Pela emoção dela, que ela falou uma cidade no interior de Salvador, mas naturalmente a gente entende que é uma cidade no interior da Bahia. Então vamos receber Medrado e pedir a ele que conte rapidamente essa questão da filha dela, do tumor, e também dessa psicografia que livrou uma pessoa da cadeia. Bora, Medrado. Vocês sabem o que eu perguntei a Renato hoje? Qual é a presepada do dia? Vera esteve aqui, eu acho que tem um mês mais ou menos, né? Gente, essa mulher tem 85 anos. 85 anos. Nada todos os dias. Dirige 2 instituições que ajudamos a ela a fundar lá no Rio de Janeiro, uma no Recreio e outra na Barra, instituições grandes. Tem um trabalho muito bonito lá na favela da Rocinha, danada. Ela esteve aqui nos visitando, aí veio, Medrado, eu acho que eu vou me aposentar, o pessoal em casa já está cobrando aquela coisa. Eu disse, Vera, irmã Maria Angélica mandou a psicografia para ela, dando uma lapada.
dizendo, em outras palavras, que para fazer o bem não tem aposentação, não, porque o bem é permanente e precisa ser trabalhado continuamente. Em outras palavras, foi isso. Aí ela desistiu, continuou lá no trabalho. Isso que ela relatou aí foi interessante. Ela me pegava lá em casa, ela morava na Pituba, eu morava ainda na Preguiça. Aí ela me pegava na porta de casa e a gente ia para o centro. Aí um dia desses, que ela estava me levando, eu comecei a sentir assim, os arrepios, umas coisas assim, e um Espírito me disse muito nitidamente: diga a ela que a filha mais nova dela já está, em verdade foi assim, já está com problema do abdômen que precisa ser visto urgente. Eu falei com ela, ela tomou um susto, ficou sem conseguir dirigir o carro, e naquele mesmo dia, ela esperou chegar em casa, não tinha celular, né, para ligar. Ela tem um cunhado que é um famoso oncologista lá no Rio de Janeiro, o sobrenome Marcilac, que é o sobrenome dela. Ela ligou para esse, eu acho que é cunhado, ligou para esse cunhado. Em suma, quando ela chegou no Rio já estava tudo encaminhado, e foi isso aí que vocês viram. Isso já aconteceram assim algumas vezes, coisa e tal. Olha, o médio é o médio o tempo todo, né? Médio é médio o tempo todo, e bastou ali a sintonia, alguém mergulha, tem que vencer as camadas das nossas frequências. Eu vou falar sobre isso quando abordar o tema de hoje, que é em relação à questão ainda de trabalharmos os nossos pensamentos, porque o nosso cérebro, ele não distingue o que é o bem, o que é o mal, o que é energia positiva, o que é energia negativa. Ele apenas produz o que nós alimentamos. E interessante, esse outro caso foi em Jequié. Foi uma confusão. Jequié já me levou duas confusões. Uma vez foi um espírito que se comunicou e falou, se dirigiu a uma mulher, aí a viúva estava na plateia, levantou, porque ele estava se dirigindo a essa, não sei o que, foi uma confusão. Aí depois, eu já contei isso aqui a vocês, depois eu fiquei sabendo que ele com câncer de próstata, a mulher disse: você não me serve mais, e foi a outra que acolheu, aí ele veio para se vingar, essas coisas assim. E esse caso, o marido dela depois passou assim a ter uma raiva de mim. No início não, porque ele achou que eu botei essas coisas na cabeça dela, e ela foi ser dirigente de centro espírita e saiu de casa, aquela velha história de sempre. Ele trabalhava como roteirista da Rede Globo. Eles vieram morar aqui em Salvador. Você, Cristina, conheceu ele, Alfredo Marcilac. Ele veio aqui para Salvador para implantar a Globo na TV Aratu, que na época era a TV Aratu. Eu acho que foi isso, não foi, Cris? Então ele veio para fazer, e ele era roteirista de cinema, tudo. Então ele soube dessa história, entrou em contatos e fez um roteiro para uma série, uma coisa assim, que ele iria fazer. De fato, foi um assassinato que aconteceu, e estavam dizendo que o rapaz estava num lugar e o rapaz não estava, em suma. Mas depois ele ficou com tanta raiva de mim, ele não quis conta, chegou ao ponto de dizer que ele ia pegar um grupo lá no Rio e vir aqui atrás de mim para me pegar. Olha, porque ele achou que a mulher dele passou a se dedicar mais ao centro, que eu fui o culpado. Alguém aqui já deve ter ouvido isso do marido também, ou da esposa. Então foram esses dois eventos.
É para Ele, para as forças que Ele Sabe o que traz. eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Pode ser aqui dentro. que não me dissesse Dissesse nada, nada. não me perguntasse nada também, A oração é sua, de vocês. que me oferecesse o colo, Lembre das suas dores, onde eu desaguasse todo desengano. das suas agonias. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. A gente não se vê. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Pode ser nosso amor, raio de sol. Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se As pessoas não se combatem sem abraçam saber. mais. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me Ele está lhe ouvindo. minha dor, eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Forças do bem, deuses do bem. Morar no interior. Queremos ser acolhidos em nossas angústias, em nossas dores, Que se agridem, em nossas lágrimas que escorrem pela alma e ninguém percebe. combatem sem É saber. por isso, senhores do bem, deixe, Deixa eu chorar, deixe. me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa. Em especial aqui nesse momento, ouvir as nossas almas, os nossos corações, no silêncio de seus soluços, Quero algo, em razão de tanto choro. deixa que pode sair. Deixa eu chorar até cansar, Que as nossas almas chorem aonde Deus possa me ouvir. e fecundem a nossa vida. Eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui. Pode ser beber uma energia potente e forte de raio de sol. E que assim seja e que sejamos ouvidos e atendidos em nossas almas. Meus amigos, enquanto nós não entendermos que a nossa mente é uma fusão do que somos, do que vivemos e do que já fomos, nós não vamos nos encontrar nesta vida. Vamos viver perturbados e inquietos, porque nós vamos conflitar os nossos eus e geralmente não fazemos acordo, porque não queremos mexer neles. Uma vez Frei Carlos me disse, em relação à reencarnação, que nós somos colocados diante de situações que fracassamos para uma reparação, não por castigo, mas para uma recomposição, como se fosse. Quando eu era jovem se falava de segunda época. Eu acho que hoje em dia não tem mais isso não, né? Segunda época.
Hoje é o que, Luiz? Você que é professor universitário. Recuperação, né? Mas é como se fosse uma recuperação mesmo. A gente volta para recuperar o que não deu certo. E não nos damos conta que a nossa mente continua lá, aqui, mas um aqui também. Entenderam? Lá de outras vidas. O aqui como estamos, mas o aqui que crescemos. São emaranhados. São nós que vão se fazendo. E o que é que nós vamos fazendo com esses nós? Vamos escondendo. Em vez de vê-los e desfazê-los. Se a mente constrói nossa experiência da realidade, então a qualidade do pensamento é decisiva para a qualidade da vida. Vocês já ouviram? Nós somos o que comemos. Não já ouviram isto? Mas somos o que pensamos. E o pior ou o melhor, me diga o que pensas, que eu te direi o que és e com quem andas. Exatamente isto. Sintonia e frequência. Sintonia e frequência. Vamos rapidinho aí. Não vemos o mundo como... Olha, isso é muito importante. Isso é muito importante. Não vemos o mundo como ele é. Oxe, gente, Medrado, como não? Não vemos. Vemos o mundo como interpretamos. E os mundos nos sugerem. Os mundos nossos e dos encarnados e desencarnados. Nós interpretamos o mundo com os valores que formamos na nossa caminhada. Desta, de outras, e das interferências espirituais, a depender da nossa frequência. Olhe como isso é desconcertante. Porque a gente vai entender que o cérebro não registra a realidade de forma neutra. Ele interpreta, filtra e reconstrói o que percebe. Ou seja, ele não qualifica nada. Ele recebe, se nutre e transforma no que pensamos. Ele recebe, se nutre e transforma a nossa vida no que pensamos. A psicologia cognitiva mostra que usamos esquemas mentais e vieses cognitivos para interpretar a realidade. Sim, nós vamos interpretar de acordo com o conhecimento que temos. Minha mãe achava que aquele azul era gelo, a atmosfera. Ela acreditava piamente nisto. E mais, ela dizia que ali era onde os santos moravam. Até que eu cheguei um dia na escola e disse a ela que aquilo era atmosfera. Ela se surpreendeu, não sabia o que era atmosfera. Eu fui explicar, ela me pegou pela mão para ir na casa da vizinha. Agora diga, meu filho, que aquilo ali não é gelo. Exatamente, era a percepção que ela tinha pelo conteúdo
cognitivo das suas percepções. E era por isso que ela acreditava que se alguém estivesse perturbando você, colocasse o nome dele no papel e botasse no congelador, que ia esfriar a perturbação. Ela acreditava nisso. Ela acreditava que se você quisesse a amorosidade de alguém, tinha que botar o nome no papel, botar numa maçã com mel, aí adoçava a pessoa para você. Ela acreditava nisso e sugeria isto com convicção. Se eu disser a vocês, está ali meu irmão, que fez aniversário ontem, Rafael. Se eu dissesse a vocês que para dor de ouvido, ela mandava a gente gotejar a urina, vem cá, só era minha mãe que tinha essa ideia, ou alguma outra mãe aí, algum outro pai tinha? Olha aí, tá vendo? Então tem sentido. Então é bem isso mesmo aqui, olha, usamos esquemas mentais e vieses cognitivos para interpretar a realidade. E sobretudo para escondermos o que é desconfortável. Experimentos clássicos de percepção demonstram que duas pessoas podem observar o mesmo fato e construir realidades psicológicas totalmente diferentes. Vocês já ouviram falar dois gêmeos idênticos, univitelinos, criados com a mesma família, tendo as mesmas coisas, e são tão diferentes? São espíritos distintos, são históricos diferentes. Pesquisas recentes em neurociência dizem que o cérebro funciona como um sistema preditivo. Ele antecipa o que espera encontrar e interpreta os estímulos com base nas nossas experiências. Ou seja, o preditivo é o seguinte: você teme que algo vai acontecer, você começa a trabalhar para que aquilo aconteça. Você vai formando aquilo. Você que é ciumento, ciumenta, que fica achando que vai ser traído, você está criando a traição. Você vai se lear. Você está ali, infiltrando a ideia. E o receptor está ideoplastando. As suas ideias funcionam como pensamentos intrusos. Pensamentos intrusos são aqueles pensamentos que você não quer ter. Todo mundo tem pensamentos intrusos. Os próprios e dos desencarnados. São aqueles pensamentos que você não quer ter, mas ele vem. Eles vêm. Aí você, meu Deus do céu, não vai pensar isso, mas eles vêm. É assim que você também emite as ideias para as pessoas. Aí no momento que você está, meu Deus, eu acho que eu vou ser traída, eu acho que eu vou ser traído, meu Deus, eu acho que vai haver traição. Você está fomentando ali. Aí quem está recebendo é assim, não me custa nada, eu vou dar uma traidinha aqui. Claro que tem responsabilidade, há sintonia com as vontades, não é? Mas, olha, isso é ciência, viu? Isso é ciência. Você não reage aos fatos. Olha que coisa interessante isto. Não reagimos aos fatos, reagimos à interpretação que fazemos dos fatos. Você viu como aquela pessoa me olhou? Foi por isso que você foi grosseira? Foi porque ela me olhou com desdém.
Não, você que interpretou o desdém. Aí você reage pelo que você interpretou. Olha quanta energia nós gastamos ao longo de nossas vidas. Uma vida que, se é muito pródiga, é uma vida de 80, de 90 anos, como a de Jô, por exemplo, 95. Então, energéticos que vamos desgastando. Só assim muda. Olha como. Se o pensamento molda a nossa percepção, então educar a mente é também educar a experiência espiritual da vida. Então, se eu educo a minha mente, eu vou desenvolver a capacidade de sintonia mais elevada. André Luiz, em sua obra, eu acho que é em Mensageiros, ele diz o seguinte: a disciplina antecede a espontaneidade. Olha que coisa interessante. Eu não sei fazer o bem não. Esse negócio de fazer o bem, fazer a caridade, comece a fazer. Se impõe uma disciplina e vai virar um hábito. Porque você vai perceber ao longo do processo que aquilo faz bem. Que você se sente bem com aquela energia. E isso estimula a continuar. É fantasticamente humana. Nós é que fugimos dessa compreensão. Alguém vai dizer: Medrado, mas você está falando isso com base espiritual, eu não acredito em nada dessas coisas. Olha, vamos lá. Que nada exista, que tudo seja um delírio coletivo, que no caso você vem aqui, você vai ver raio de sol, é esquizofrenia minha. Vamos imaginar tudo isso. Que mal vai fazer se você fizer o bem? Morreu, acabou. Sim, você fez o bem, alguém sorriu para você. Pronto. Você não vai saber de mais nada mesmo, porque se morreu, pronto. Mas Einstein, eu falei aqui para vocês na semana passada, ele chegou ao ponto de dizer que a imaginação seria melhor do que o conhecimento, porque o conhecimento limita o seu saber, a imaginação desabrocha para o viver. E até que ponto é imaginação ou é sintonia? Medrado, eu senti um arrepio andando no shopping, quando eu olhei, tinha uma pessoa me olhando. Isso é imaginação? Ou você sentiu? Se você sentiu, o que você sentiu? Um olhar? A energia daquele olhar. Então eu penso que quem já teve essa experiência da energia de um olhar, não vai desacreditar que existe energia. Porque senão, por que chamaria a atenção aquele olhar que você não estava vendo? Estava nas suas costas. Foi uma energia que invadiu a sua. Quem nunca teve essa experiência? Todos nós já tivemos. Medrado, mas isso pode ser, porque olha, tem umas explicações que são tão mais complicadas que era mais fácil a pessoa entender mesmo. Espírito existe. Não, porque isso é uma projeção da mente a respeito, em relação a efeitos bioquímicos. E aí, não, é o vórtice quântico. Ficou na moda agora o vórtice quântico, tudo é o vórtice quântico. Aí você vê aquela pessoa falando, não, porque é o vórtice quântico. Aí você, poxa, ele não está nem sabendo o que ele está dizendo. Porque quem vai olhar um pouco de física quântica vai ver que fala mesmo de energia.
pensamentos repetidos literalmente remodelam o cérebro. É a neurociência que diz, viu? Sou eu não. Exemplo prático. Uma pessoa que cultiva pensamentos de ameaça, de desconfiança, fortalece circuitos de ansiedades. Alguém vai botar isso em dúvida aqui? O cérebro passa a detectar perigos mesmo onde não existem. Gera ansiedade. Ai, eu não vou não. Ai, se tiver um bandido ali, e se tiver ali tiver um bandido, aquele bandido vai me pegar. Não, eu não vou não. Já começa a ficar ansiosa e despertando algum bandido. É aquela velha história. Se uma barata voadora entrar aqui, ela vai parar na cabeça de quem? Que coincidência, porque na cabeça de que tem mais desespero. Mas é para lá que ela vai. E aqui no caso vai ter que ser um bando, né, de barata. Uma vez estávamos com os amigos num sítio. E eu não sei se vocês lembram, existiam assim umas baratinhas de borracha, né? Era assim marronzinha, de uma borracha flexível, né? Oh Deus! Eu e as minhas ideias. A menina estava no banheiro. Eu cheguei pelo basculhante e joguei. A criatura, como estava, saiu correndo. E ela corre até hoje. Ela ficou chateada e com razão. O pensamento constante cria hábitos da alma. Eu tenho certeza que nada vai dar certo. Eu tenho certeza, porque comigo é assim, olha, eu vou, e na hora não dá certo. Olha, se você já determinou isto na vida, quem é que vai desconstruir isso? A vida é sua, você já determinou isso, pronto, assim vai ser. Assim vai ser. O tempo todo. Emoções prolongadas transformam o organismo. O estado mental contínuo altera o corpo. Olha, estava aquela foto das vidas que já passaram assim. Eu ali me deu ali um relampejo. Imagine, realmente, milhares. E tem uma coisa que se destacava, e ainda se destaca de vez em quando. O diabo de um bolo que umas pessoas têm que sobe, vai aqui e desce. Medrado, eu já fiz todos os exames, mas olhe, esse bolo não desaparece. Veja aí o que você está pensando que está alterando aí a sua fisiologia. Veja aí. Pesquisas em psiconeuroimunologia mostram que emoções persistentes influenciam sistema imunológico, inflamação corporal, hormônios de estresse. Tudo isso vocês já sabem. Raiva crônica, ressentimento e ansiedade mantêm o organismo em modo de ameaça permanente, em estado de alerta permanente. E isso é o quê? É cortisol, né, Luiz? A gente jogando ali no corpo o tempo todo. O organismo mal... Eu fico chamando Luiz, porque Luiz, além de ser médico, é psicoterapeuta. É terapeuta. Professor universitário e o escambau.
e meu médico. Talvez o título mais importante dele. Então, o tempo todo estamos trabalhando o nosso pior. O tempo todo. Eu não sei, olha, eu comecei com essa dor no joelho. Olha, eu tenho certeza que eu vou ter que botar uma prótese. Por que você tem certeza? Eu sinto isso aqui dentro. Diabo, para de sentir, mude aí essa rota. Vamos lá, Mandinha. Emoções prolongadas transformam o organismo, consequências. O corpo passa a viver como se estivesse em guerra o tempo inteiro. Em guerra o tempo inteiro. Olha, se uma coisa eu posso dizer com certeza absoluta, ao longo desses 50 anos de oitivas, eu vou dizer a vocês, a pessoa que fica ali renitente naquela situação, nunca vai mudar o seu quadro. Vai entrar ano, sai ano, vou atendê-la toda vez que vier ao centro, mas ela vai continuar no mesmo processo. Ela vai estar em guerra, sem remexer lá os traumas dela para sempre. A mente não apenas interpreta o mundo, ela biologicamente o encarna no corpo. Estados mentais também moldam o campo vibratório do indivíduo, afetando suas relações e seu equilíbrio, até com a espiritualidade. A sua perturbação dificulta até o seu anjo da guarda de ajudar, de sugerir a vocês alguma coisa. Você está tão perturbada, tão perturbado, que você não gera essa sintonia. Ele fica lá, vamos lá, muda aí, rapaz, estou querendo ajudar você, e você não. Já os outros, aí a conexão é direta, imediata, fantástica. Eu me lembro de um cidadão, eu ainda estava lá no Uruguai, que ele foi com a família dele. Vocês não estão com pressa de ir para casa não, né? Foi me levado e eu percebi que ele estava num processo muito avançado mesmo de obsessão. Era de tal forma que o espírito já estava determinando a ele o que ele iria fazer. Foi uma coisa assim tão forte que teve uma hora que ele disse: olha, eu só vim aqui porque eu quis. Aí o espírito do lado vira assim: pronto, agora sente. Aí ele sentou. Aí o espírito na sequência disse: agora levante e diga de novo que você só veio porque você quis. Olha, peraí, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu só vim porque eu quis. Aí eu: tá certo, agora senta. Ele sentou. Ele estava tão conectado e que não se dava conta. Seguinte. Ok. A forma como narramos nossa história muda a nossa vida. As tais narrativas que ouvimos falar tanto ultimamente. Os acontecimentos não determinam completamente a experiência. Os acontecimentos não geram, mas sim aquilo que vimos há pouco, né? A leitura que fazemos dele. O que muda a vida é a narrativa interna que construímos sobre eles, não é? Então, a vitimização ou não, ou a resiliência, ou aquilo foi uma força de transformação, não foi. A chamada psicologia narrativa, existe esse aspecto da psicologia, mostra que as pessoas vivem dentro de histórias que contam a si mesmas. Quantas pessoas criam determinadas histórias e vivenciam aquilo, e aquilo se torna a sua verdade. E eu acho que elas até se perturbam sem saber se aquilo aconteceu ou não. Coisa não é brincadeira não.
Duas pessoas podem passar pela mesma perda. Uma constrói uma história de derrota, a outra constrói uma história de aprendizado. Observe que não é história de vitória, de aprendizado. Eu aprendi. Não é, Sérgio? Toma uma cacetada e aprende. Se continuar tomando a cacetada e não aprender, vai continuar tomando a cacetada. Sérgio é um amigo, como vocês sabem, de mais de 50 anos. E ele saía com os amigos, aí os amigos diziam: olha, eu estou indo embora aí, viu, Sérgio? Você acerte aí as contas. Aí ele acertava, ele acertava, toda vez ele acertava, até que um dia que eu me virei assim: você é abestalhado? Ou você é maluco? Não, eu vou lhe dar aqui a conta do centro. Ele é um bom colaborador. Eu vou lhe dar aqui a conta do centro. Aí de tanta cacetada que ele tomou, ele aprendeu. Aí ele passou a ser esquecido. Olha que coisa. Gente, né? Educar a mente é uma das maiores tarefas da evolução humana. Talvez seja a nossa principal tarefa aqui. Na sequência vem a caridade, porque fora dela não há salvação. Se a mente constrói nossa experiência da realidade, então a qualidade do pensamento é decisiva para a qualidade da vida. Vamos ser sempre o que cultivamos em nossos pensamentos. Claro, vão ter os processos genéticos, sim, ninguém está descaracterizando isto. Mas está aqui o ontem, o anteontem e o hoje, funcionando, direcionando a nossa vida. Pois é, esse é o desafio. Esse é o desafio. Quer viver melhor? Mude a forma com que você vê e pensa a vida. Você vai viver melhor. Quer continuar como você está? Então, continue se lenhando, se lascando. E vai morrer cheio de peso, cheio de ressentimento, de raiva. E é possível até que o defunto fique com a cara feia. Mas vocês sabem que é uma realidade. O pessoal que trabalha, né, em autópsias, em necrotério, dizem isso, que alguns são tão experientes que podem até identificar de que aquela pessoa morreu. Vocês nunca ouviram isso, não? Aquela pessoa que morreu numa violência, né, guarda um semblante. Aí, o da raiva. Aí ninguém vai dizer que está com cara de passarinho, porque tem aquele protocolo do velório, né? Fala assim: gente, olha, parece até que está dormindo, parece um passarinho. A pessoa ali mortinha da Silva, não é? Então a gente está preparando a nossa caminhada. A gente está preparando. Alguém aqui tem medo da morte? Quem tem medo da morte? Tem um bocado de mentirosos, mas vocês vão morrer, viu? Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Podem já se preparando, porque ela vai chegar. Não adianta ter medo, e nem adianta ficar olhando para os meus cabelos brancos e pensando que eu vou antes. Pode até ser, mas isso não representa nenhuma certeza da vida. Raio de sol, raio de
de sol, oh, raio de sol. O dia raiou, o sol me despertou. Antes mesmo que eu me levante, sua presença coragem me dá. O dia raiou, o sol me despertou. Antes mesmo que eu me levante, sua presença coragem me dá. Raio de sol, caboclo da mata, nosso guardião, a terra, o ar, nossos corações, guerreia por nós, meu irmão. Raio de sol, caboclo da mata, nosso guardião, a terra, o ar, nossos corações, guerreia por nós, meu irmão. Raio de sol, raio de sol, raio de sol, raio de sol. Olhai por nós na cidade da luz, olhai por nós na cidade da luz. Raio de sol, raio de sol, raio de sol, raio de sol. Olhai por nós da cidade da luz, olhai por nós da cidade da luz. Obrigada. Recebemos energias, acumulamos energia. Vamos repartir, deixe a energia sedimentar. Vejo as pessoas diferentes que estão. Mesma fé, coração que se entende. Passe um pouco dessa energia. Chega quem vem da é uma batalha, forma de chega quem quase caiu. Aqui ninguém anda sozinho, tem abraço que já surgiu. Um sorriso abrindo porta, um lugar pra recomeçar. Põe o nome na memória, cê não vai mais esquecer. Quando o mundo te aperta e parece que acabou. Vem pra perto, vem pra perto. Aqui sempre cabe amor. Somos todos cidade da luz. Brilha alto, brilha alto. Somos todos cidade da luz. Mão com mão, lado a lado. Onde a dor encontra colo, onde a fé vira atitude. Canta forte, canta juntos. Somos todos cidade da luz. Posta, riso largo. Quem não tinha, hoje tem. Partilhando o pouco e o muito, milagre acontece também. Tem cuidado, tem conversa, olho no olho, escuta e faz. Cada história que se abraça vira força pra ir além. Quando a vida faz silêncio e a esperança se escondeu. Vem pra perto, aqui sempre existe Deus. Somos todos cidade da luz. Brilha alto, brilha alto. Somos todos cidade da luz. Lado a lado, Onde a dor encontra como, onde a fé vira atitude. Canta forte, canta junto. Somos todos cidade da luz. é amor que acende a rua, é abraço que desfaz a cruz. É o chão que vira lar, é família que te conduz. Nessa casa todo mundo
mundo é bem-vindo, Cada mundo cada rosto, cada